Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando aonde eu quero fazer menção da palavra de Deus. Eu quero falar aqui um pouco de fé. Você vai ver aqui na Escritura o benefício daqueles que mesmo no temporal não duvida da promessa. Aqueles que mesmo passando pelo deserto continua crendo, não perde nem abandona a fé. Aqueles que mesmo adiante da mal notícia permanece inabalável, confiando na promessa do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso lhe dizer, nem todo mundo que diz ter fé de fato tem, porque há muitas pessoas que dizem ter a fé em Jesus Cristo, mas no temporal muitos pulam do barco, muitos abandonam a caminhada com Cristo, muitos desistem de viver a própria fé, porque é fácil confessar a fé em Jesus quando tudo naturalmente está acontecendo. Agora a fé ela tem que ser usada especialmente nos dias de temporais, no deserto, quando as coisas parecem sair do nosso controle. As coisas podem sair do nosso controle, do nosso domínio, mas uma coisa que a gente nunca pode é perder a fé, abandonar a fé. Mesmo que as coisas tenham saído do teu controle, continue crendo e confiando, mesmo não estando no teu controle, porque ainda está no controle daquele que pode todas as coisas. Salmo 87, verso 5, diz assim: e com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. O povo de Sião é considerado como o povo da fé. E quando se fala esse e aquele nasceram nela, está se falando daqueles que da fé nasceram, daqueles que não negam o nome de Jesus Cristo, daqueles que no temporal continua adorando, daqueles que mesmo que esteja passando pelo deserto, mesmo que algo fuja do seu controle, continua crendo com a certeza, com a convicção de que o Senhor dos Exércitos ainda está no controle de todas as coisas. Veja a seguir o que ele diz: e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Aquele que nasce da fé, a Escritura diz que será estabelecido pelo Todo-Poderoso. O que é um alguém estabelecido? Um alguém preparado, um homem preparado, uma mulher preparada, um alguém pronto para tudo ou nada, um alguém preparado para o que der e vier. Jeremias 33, versículo 2, a Bíblia diz: o Senhor que faz essas coisas, Ele as forma para estabelecer. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Veja que Ele forma, Ele estabelece. E ao formá-lo ou estabelecer alguém, significa torná-lo alguém preparado para tudo ou nada, ou para o que der e vier. Primeiro Ele forma, depois estabelece. Você vai dizer: pastor, você está querendo chegar? Diz o versículo 6: o Senhor ao registrar os povos dirá, este nasceu lá. Ele forma, estabelece e depois aquele alguém registrado pelo Todo-Poderoso. Depende da fé de cada um. Desde o início eu estou falando de fé. Veja, ele forma, estabelece e depois registra. Ou seja, um alguém que é nascido da fé, ele é provado, aprovado, para depois ser registrado pelo Todo-Poderoso. Mas veja o que é as pegadas da fé. Veja o que é a caminhada da fé. Deus forma, estabelece. Depois de estabelecido, significa que alguém está pronto, pronta, preparada ou preparado para depois ser registrado. Registrado pelo Todo-Poderoso, como alguém que da fé nasceu, como diz no final do versículo 6. Ao registrar o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Nasceu de onde? Da fé. Foi provado, aprovado e registrado pelo Todo-Poderoso. Mas alguém para ser registrado pelo Todo-Poderoso, primeiro tem que ser provado, aprovado, para depois ser registrado por Deus, que é exatamente o que acabei de mencionar. É um alguém ser formado, aprovado, para depois ser registrado. Não sei se você consegue entender isso, porque é o que diz aqui: com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. Nasceu de onde? Da fé. O próprio Altíssimo estabelecerá, que é tornar alguém pronto, ou seja, ele forma, estabelece, para depois de formado, estabelecido, quem está pronto, assim ser registrado por ele. Mas para que Deus vai registrar alguém, esse alguém precisa nascer da fé primeiro. Como eu dizia no início,
Nem todo mundo que diz ter a fé em Jesus Cristo tem. Voltando um pouco atrás, na pandemia teve tanta gente que correu. Claro, se tornou mais forte depois da mesma, mas muitos correram, tiveram medo. Não deveria ter corrido, porque quem tem a fé em Jesus não pode correr, tem que enfrentar o problema. Quem tem a fé em Jesus Cristo não corre de problema, enfrenta o problema e vence, porque a fé está no Todo-Poderoso. Muitos se esconderam, muitos correram, muitos tiveram medo. Ora, onde está a fé desse alguém? Não está registrado como alguém que nasceu da fé? Não está registrado como alguém que nasceu de Jesus? Aonde está a fé desse alguém? Está correndo? Está com medo? E Jesus está deixando bem claro, ele forma, estabelece, torna alguém preparado ou preparada para depois ser registrado pelo Todo-Poderoso. Eu finalizo com uma pergunta a você que está me ouvindo. Com relação à sua fé, você que me ouve agora, óbvio que tem pessoas me ouvindo que são da fé, é verdade, só que nem todos são, alguns acham que aí não são. Mas eu pergunto para a maioria, com relação à fé que você tem hoje, qual nota você daria a você mesmo com relação à fé que você tem? Qual seria a nota da sua fé? Porque os da fé, eles não correm de nada. Os da fé não tem temporal para derrubá-lo. O da fé não se esconde de nada. O da fé passa pelo fogo e não se queima. O da fé anda sobre as águas, ela não te submergirão. O da fé, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Os da fé são aqueles que passam pelas chamas ardentes, elas não tocarão em ti. Os da fé jogados na cova dos leões, como foi Daniel, e os leões olhavam para Daniel e vem Daniel, outro leão, porque vinha de Daniel a imagem do leão da tribo de Judá. Os da fé jogados dentro da fornalha e não se queima, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Os da fé, ele carrega consigo a promessa: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O da fé vive Salmo 91:10, mal nenhum chegará na tua casa, praga nenhuma chegará na tua tenda. Os que são da fé não correm de nada. Os da fé, diante de uma má notícia, continuam adorando e crendo, porque sabe que o Todo-Poderoso reina, sabe que o Todo-Poderoso vive, e sabe que a palavra final não vem de quem trouxe a má notícia, mas a palavra final da vida do crente é o Todo-Poderoso quem dá. O da fé não corre de nada. Teve tanta gente que correu porque não estava preparado. Não estava preparado. Se hoje muitas pessoas que estão me ouvindo enfrentassem algo como foi a pandemia de Covid, algo semelhante ou um pouco pior, de que forma você enfrentaria? Será que você já está registrado como alguém que nasceu da fé? Que você possa refletir nisso. Deus forma, estabelece, para depois registrá-lo. Ao registrá-lo, os povos dirás: este nasceu lá. Nasceu de onde? Da fé. Porém, para nascer da fé, primeiro tem que ser provado e aprovado. Para nascer da fé, primeiro tem que ser alguém preparado, para ser registrado como alguém que da fé nasceu. E aí eu finalizo, mais uma vez, só para não esquecer, indagando o seu coração. Qual nota você daria para si mesmo, com relação à própria fé que muitos dizem terem? Qual nota você daria para si próprio? Qual seria a nota da sua fé? Tá certo? Deus abençoe, pense nisso, boa reflexão. Forte abraço no nome de Jesus.